Deus abençoe a todos na paz do Senhor nosso Jesus Cristo. Eu quero dizer para você um assunto relacionado a crianças, no sentido literal e metaforicamente. E vou utilizar os textos em Mateus. Então, comecemos hoje. Mateus 18, versículo 2 diz assim: E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. No meio de quem? Dos discípulos, daqueles que eram seguidores de Cristo. Assim como também, acredito eu, que tinham, além dos discípulos, tinham outras pessoas que não eram seguidoras de Cristo, que estavam ali. E disse Jesus: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que o Senhor estaria falando isso também para os seus discípulos e para os que não o seguiam? Primeiro, que nós cristãos temos que nos converter todos os dias, porque todos os dias temos que nos arrepender do pecado a cada dia. A própria palavra diz: a cada dia basta o seu mal. Então a vida do cristão deve ser sempre renovada através da busca ao Senhor. Por isso que ele chama a atenção aos que não têm Jesus como Salvador, se converter a Ele, aceitá-lo como Senhor, Salvador eterno. E aos que estão na casa do Senhor, não negligenciar da fé, porém renovar a cada dia a sua fé diante do nosso Senhor, não esquecendo a sua experiência com Deus no dia em que recebeu o Espírito Santo em sua vida. O versículo 3, que eu já li, vou ler novamente. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fazer como criança o quê? Porque uma criança é pura. Uma criança no sentido literal, ela é uma criança pura, uma criança sem malícia, sem espírito de raiva, de vingança, de maldade. E quando o Senhor chama um adulto, metaforicamente, dizendo que é para se fazer como uma criança, é no sentido de também não ser uma pessoa que guarde rancor, raiva, decepção, tristeza no coração. Antes, porém, pedir a Deus para que de dentro para fora tudo isso saia do seu ser. Por isso, no início disse que nós devemos renovar nossa fé, o nosso arrependimento ao Senhor nosso Deus. Não pelo simples fato dos pecados praticados, que é uma gravidade, mas também os sentimentos que nascem em nossos corações, muitas vezes sem a nossa vontade, e a gente é tomado por uma tristeza, por uma decepção. Aí corre para quem? Para os pés do Senhor, né? E o versículo 4 diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Então, o Senhor já deixa uma ordem aqui, para não rejeitar aqueles simples que procuram a casa do Senhor, ou que procuram um cristão, vai falar com ele das suas necessidades espirituais. E esse cristão tem um dever de dar atenção, de orar, mas acima de tudo ele tem um dever de ser luz. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então quem não anda em trevas é visto, é observado. Quem anda em trevas não é visto. E aquele que anda na luz, esse é visto. Visto como? Como servo de Deus. Ainda que perseguido, vilipendiado, maltratado, acusado de tantas coisas, mas que queiram ou não queiram, os seus acusadores, os seus críticos, eles têm a luz de Deus nele. Porque diz: vós sois a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Há trevas da infidelidade, da apostasia, da idolatria.
da prostituição, as trevas de estar servindo principalmente a outros deuses que não sejam ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que Deus enviou para estar conosco. Desprezar o Senhor Jesus como Deus é desprezar o próprio Pai. Não adianta dizer que ama o Pai se despreza o Filho. Se chama o Filho de um Deus com D minúsculo. Aí é uma contradição muito grave. Desprezar o Filho e dizer que adora a Deus, não respeitando o ministério do Filho que Deus enviou, no sentido da revelação divina de Deus como Pai, de Deus como Filho, de Deus como Espírito Santo, porque no Novo Testamento não consta a palavra Deus Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Então, aqui fica esse alerta. Então você, pastor, que nega apresentar uma criança, reveja o seu conceito e olhe mais para a Bíblia, porque o Senhor Jesus sempre recebeu ao pecador, também uma criança, filha de pecadores, para abençoá-las. Então pense nisso. E eu vou para um próximo versículo. Mateus 19, versículos 13 ao 15, diz assim: E trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Aqui criança está no sentido literal. Observe que, por que os discípulos se impediam? Porque não eram filhos de seguidores de Jesus. E eles queriam impedir que Jesus abençoasse essas crianças. Tem muitos pastores hoje em dia, infelizmente, eu conheço pastor assim desse pensamento, que rejeitam apresentar a criança ao Senhor diante da igreja. Eles rejeitam, porque foi uma criança que nasceu por um fruto de um relacionamento, por uma queda. Um casal, um menino noivo se antecipou, nasceu aquela criança antes do casamento e o pastor nega abençoar aquela criança, como que dizendo que é uma criança filha de fruto errado, maldita ou coisa semelhante. Ou se uma pessoa de uma outra religião qualquer dizer ir lá no procurar o pastor, não interessa que a religião dele seja de seita ou africana ou não, e essa pessoa quer apresentar o seu filho a Deus, é uma forma que ele está encontrando de livrar essa criança da escravidão que ele se encontra. Mas o pastor, com seu dogma natural, humano, que não tem uma base bíblica, nega. Mas o Senhor Jesus não negou, não. Então faça como Jesus, não neguem. Você, pastor, você, presbítero, você, apóstolo, bispo, ou qualquer tipo de líder religioso ou não, tem que aprender que você, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, continua sob maldição. Porque a palavra de Deus diz que a morte entrou no mundo por causa do pecado. E todos pecaram. Então você está sob maldição. E você, pastor, presbítero, ou outras pessoas que tenham aceitado Jesus como Salvador, o Senhor Jesus não te negou, não. Ele morreu na cruz para te salvar. Deu a sua própria vida. E você era maldito. Você era fruto da maldição. Mas o Senhor Jesus deu-lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. E você agora quer negar uma criança, abençoá-la, porque os seus pais não sejam crentes? Ou que aquela criança seja uma maldição? Pode ser uma maldição. Como você também era uma maldição. Você era maldito. Mas Deus te recebeu. E Deus fez cessar essa maldição sobre sua vida.
E Deus pode fazer cessar a maldição sobre uma vida de uma criança. E através dessa obra de Deus, Deus pode salvar o seu pai, sua mãe, seus parentes, livrar da escravidão, da feitiçaria, ou da idolatria, ou de dogmas errados, usando a Bíblia de maneira indevida, enganando a tantos. Pensa bem, reflete. Não se esmere no seu julgamento de querer interpretar a Bíblia ao seu jeito, mas interpreta a Bíblia através do caráter de Cristo. E o Senhor aqui deu prova. Ele não deixou de abençoar aquelas crianças porque os discípulos rejeitaram, não. O fato de você muitas vezes rejeitar apresentar uma criança na igreja, não pensa você que essa criança vai deixar de ser abençoada por Deus por causa da tua decisão, não. Deus não depende de você. Agora você tem responsabilidade séria diante de Deus. Pense nisso. Agora vamos ao último texto do vídeo. Mateus capítulo 21, versículos 15 a 17. Vamos lá ver o que o Senhor Jesus falou? Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E se não me seguem, quem tem que ficar aqui dando glória a Deus, aleluia? Ele não é nem crente, ele não é nem da minha igreja. Ele duvida, está fingindo, está fazendo gracinha, está querendo impressionar. Esse julgamento de ordens da aparência é que prejudica o ministério de muitos pastores, que prejudica a tua vida como cristão, mesmo você sendo membro, sem nenhuma chamada ministerial, mas você tem uma chamada de Deus para ser luz do mundo. Isso é muita coisa, muitíssima coisa é. E disseram-lhe, quiseram admoestar Jesus, quiseram repreender Jesus, e disseram, ouve o que estes dizem? Ouve o que eles dizem? E Jesus lhe respondeu, sim, nunca leste pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Jesus aqui está dando uma chamada de responsabilidade a esses homens, que apesar de estarem ali presos à lei, julgando estarem agradando a Deus, até sinceros em suas posições, não vamos duvidar disso não, mas eles estavam como lenho seco, estavam ocos por dentro. A palavra de Deus fazia seu efeito? Fazia, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, mas a vida desses homens estava vazia do Espírito de Deus. Eles não tinham, através da unção em suas próprias vidas, capacidade de pregar um evangelho de que verdadeiramente mexesse com o coração das pessoas, para que elas aceitem Jesus como Salvador. E Jesus estava lhes chamando a atenção, porque eles estavam presos a dogmas, a leis. E o Senhor Jesus, ele saindo, deixando-os ali, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Então Jesus, ele não deixou de abençoar aquelas crianças e nem de receber o louvor daquelas crianças no sentido literal e também daquelas crianças no sentido metafórico, que eram pessoas sérias, sinceras diante de Deus. Nós não podemos duvidar da sinceridade das pessoas que não estejam em nossas igrejas, que não tenham aceitado Jesus como Salvador, no sentido de que nós entendemos e aceitamos, porque sabemos que Deus vai dar a oportunidade a essas pessoas, para que elas possam ouvir o Evangelho e crerem e aceitarem o senhorio de Cristo e largarem determinados conceitos de fé que tinham de forma errada. Agora, aqueles que rejeitarem essa revelação divina e continuarem no seu meio de fé, aí deixam de ser sinceros e passam a ser cúmplices. Mas enquanto não tem um conhecimento dessa verdade de Deus, ele é sincero e é inocente diante de Deus, que Deus não leva em consideração o tempo do desconhecimento daquela questão, da ignorância. Apóstolo Paulo, por exemplo, era um homem zeloso da lei, mas perseguia os cristãos. Então ele julgava que a sua fé era verdadeira diante de Deus.
E Deus, conhecendo a sinceridade dele, o chamou. E ele aceitou. E ele se converteu a Cristo. E agora a sua fé estava direcionada de forma correta. Tanto é que ele ia na sinagoga aos sábados, como era costume dos judeus. Ele seguiu esse costume de ir em sentido de calendário, em sentido de dias que a sinagoga abria. E lá ele começou a pregar a palavra de Deus e dar o seu testemunho da sua conversão a Cristo. Aquelas pessoas pediam para ele voltar, não por causa do sábado, mas por causa da mensagem que ele estava transmitindo, e aqueles corações ferveram, sentiram a presença de Deus e pediram para ele voltar novamente no próximo sábado, não pelo sábado em si, mas pela mensagem que ele estava dando. Então vocês observem que coisa maravilhosa. Nós vemos o caso também de Cornélio. Cornélio era um homem que não tinha Jesus na sua vida, mas ele era sincero. E Deus revelou a ele, para ele se aperfeiçoar na sua fé, ter um amadurecimento na sua fé, para que ele procurasse Pedro. E no fim disso, Pedro prega para ele e ele aceita a verdade. Ele podia dizer, eu tenho minha fé sincera, Deus tem ouvido as minhas orações, eu vou ficar por aqui mesmo. Não, mas Deus estava dizendo a ele que ouvia as orações dele, mas que ele precisava ter um direcionamento, um posicionamento verdadeiro de fé. Que ele, na sua sinceridade, pensava que era uma atitude verdadeira. E Deus não rejeitou a sua oração, mas Deus queria dar-lhe, além de ouvir essas orações, a salvação. E a salvação só é em Jesus Cristo. E você, que não gosta de apresentar a criança ao Senhor, faça mais isso não. Faça uma reflexão. Não se prenda à sua interpretação natural. Quem entender a Bíblia, entenda a Bíblia através do caráter divino, do caráter de Cristo, e não do caráter que você acha que você tenha, que supõe que seja melhor ao caráter de Cristo. Pense bem, tome uma atitude, converta-se ao Senhor Jesus e Ele abrirá o teu coração para você ser mais sensível à misericórdia. Porque misericórdia que você alcançou, você não pode negar aos outros, através desse caso particular que eu estou falando nesse vídeo, de rejeitar, apresentar uma criança ao Senhor. Porque você, na sua cabeça, acha que ela não é um filho de um fruto, de um resultado, não é uma maldição. Então, é o que eu estou repetindo. Se você foi livre, aceitou Jesus, está livre da maldição, não negue essa misericórdia às pessoas que te procuram, se você verdadeiramente quer ser um instrumento de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crerem. Eu quero convidar você para participar do meu vídeo, do meu canal. Ao clicar esse vídeo, aparecerá inscrever-se. Então, o meu canal é um prazer que ali eu receberei, podendo você participar com seus questionamentos, com as suas posições, com as suas dúvidas, e eu, dentro do possível, estarei respondendo a você. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.